tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui nesse lugar maravilhoso para a gente falar de uma data muito especial, o Dia dos Pais. Isso mesmo, o Dia dos Pais é nesse domingo e para nós comemorar e fazer uma homenagem para o Dia dos Pais eu preparei uma aula muito legal. Mas antes de começar a nossa aula, eu quero pedir para vocês que vocês compartilhem esse vídeo, compartilhem com seus amigos, seus familiares, para que mais pessoas venham serão cansadas com a palavra de Deus. E deixe também o seu like lá no vídeo, para que eu possa saber que vocês estão assistindo, estão gostando das aulas, tá bom? Vamos começar a nossa aula? E para a nossa aula de hoje eu trouxe ferramentas. Isso mesmo, sabe por quê? Porque o nosso Pai, Deus usa o nosso Pai como ferramenta em suas mãos para nos ensinar. Isso mesmo. E o nosso versículo de hoje, o versículo-chave de hoje, está no livro de Provérbios, no capítulo 1, no versículo 8, que diz assim: Filho meu, ouve as instruções de teu pai e não deixe também de ouvir a sua mãe. Mas aqui eu quero deixar bem frisado: ouve os ensinos de teu pai, as instruções que teu pai te ensina. Muito interessante. E aqui eu anotei algumas coisinhas para a nossa aula de hoje, que diz assim: tantas maravilhas que Deus criou, investiu lá no nosso Pai, Ele investiu maravilhas no nosso Pai. E hoje nós vamos falar sobre essas ferramentas que o nosso Pai usa para construir um bom filho. E a primeira ferramenta que nós vamos falar é o martelo, sabe do que? Da honestidade. Isso mesmo, martelo da honestidade. Vamos lá ler o que ele nos diz. Ele fala lá no livro de Provérbios 13:3. O que guarda a boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. O que quer dizer isso? Que isso nos ensina a importância de nós sermos honestos, sempre não importando as consequências. A verdade liberta, a palavra de Deus é verdade. Sempre quando nós falamos a verdade, ela nos liberta. Mesmo quando tiver assim, a gente pensa, eu não vou falar a verdade porque pode machucar algum amigo. Não podemos pensar nisso. A gente tem que sempre ser honesto e falar a nossa verdade. E isso o nosso Pai nos ensina quando ele, aqui na nossa aula, com o martelo da honestidade. A nossa segunda ferramenta que nós vamos ver, deixa eu só arrumar aqui, é o serrote. Ó, pessoal, o serrote do que? Da justiça. Isso mesmo, o serrote da justiça. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. Ela nos fala lá em Provérbios 21:21, que diz bem assim: o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O que quer dizer? Que devemos ser justo, ser correto em tudo aquilo que fazemos, porque Deus também é justiça. Então devemos sempre fazer o que é certo, ser justo. Nosso Pai nos ensina isso. E a outra ferramenta que eu vou mostrar para vocês é o alicate. Esse aqui é o alicate do amor. É o alicate do amor. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala sobre isso? Está lá no livro de João, capítulo 15. Vamos procurar. Livro de João, capítulo 15, no versículo 9, que fala assim: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Devemos amar e ser amado. Esse é o sentimento mais puro e
e verdadeiro que existe. Devemos sempre amar o nosso próximo, nosso irmão que está do nosso lado, as pessoas que estão do nosso lado, sempre respeitando, amando, porque esse é o sentimento mais puro que existe. A outra ferramenta é a chave de fenda, que é essa aqui. Essa é a chave de fenda da paciência. Paciência, né? Que a gente tem que ter muita paciência. O que ele nos diz a palavra de Deus lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 12, que diz bem assim: não queremos que se tornem preguiçosos. Isso mesmo, não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Temos que ter paciência para que a gente possa receber aquilo que Deus prometeu para a nossa vida. E nos diz assim: segredo de tudo é a paciência. Me ensina que devo ser paciente, que tudo que tem sua hora para acontecer. Tudo tem a sua hora para acontecer. Por isso nós devemos ter paciência, mesmo que às vezes a gente fique impaciente querendo as coisas na hora, muito rápido. Não, devemos ter paciência, porque tudo tem a sua hora de acontecer. A outra chave que nós vamos ver agora é a chave de boca. Essa aqui é a chave de boca e ela nos traz o respeito. Chave de boca do respeito. Vamos ver o que ela nos diz. Ela está lá no livro Salmos 119, 117. Vamos lá voltar para os Salmos que está aqui. Salmos 119, 117. Que nos fala bem assim, sobre a chave de boca do respeito. Dá-me apoio e estarei em segurança, e sempre darei atenção às tuas ordens. E nos diz que devemos respeitar a Deus e os seus mandamentos, assim como ao próximo. Se nós estamos respeitando os mandamentos de Deus e ao próximo, Ele sempre nos dará segurança, sempre nos dará ordem. Ordem para quê? As nossas obras, o que nós fazemos, mas o que é certo, o que está certo diante de Deus. Então nós devemos respeitar a Deus e os seus mandamentos, assim também o nosso próximo, aquele que está perto de nós. E o último que eu trouxe para vocês, eu não tinha ele, né? Então eu desenhei. Aqui, ó, mais ou menos, né? Esse aqui é o capacete. Sabe aquele capacete que nós usamos, um capacete de proteção que as pessoas usam para construir casas, prédios? Esse aqui é o capacete da proteção. Esse é o capacete da proteção. Vamos ver o que ele nos diz lá em Salmos 91:1, que nos diz bem assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. O que é isso? Quem habita no esconderijo do Altíssimo, quem se habita lá no esconderijo de Deus, que está lá bem pertinho de Deus. Sabe o que nos diz? Nada adianta, pessoal, as ferramentas, se a gente não tiver a proteção de Deus. Nada adianta a gente ter honestidade, justiça, amor, paciência, o respeito, se a gente não tiver Deus. Sabe por quê? Porque sozinho posso ser tudo isso, mas se Deus não estiver na minha vida, me protegendo, guiando os meus passos, nada serei. Assim, são essas ferramentas, todas essas que eu mostrei para vocês. Elas precisam de alguém para utilizar elas, geralmente o nosso Pai. Deus também usa essas mesmas, usa o nosso Pai para nos construir, para nos formar e guiar pelos caminhos de Deus, o caminho do bem. Isso eu quero deixar para vocês. Assim como essas ferramentas são utilizadas por alguém,
também o nosso pai, ele é a ferramenta nas mãos de Deus para nos construir, para nos formar, para nos ensinar o que é certo, para nos ensinar a palavra de Deus e andar no caminho de Deus. Essa é a nossa mensagem de hoje. Esse é a nossa homenagem para todos os pais, que todos os pais possam ser como essas ferramentas, que eles possam se deixar ser guiados para então passar esse ensinamento para os seus filhos, para que seus filhos não se esqueçam dos ensinamentos de Deus e nunca se esqueçam de quem passou os ensinamentos, o seu pai, aquele que está próximo dele, tá bom? Então, o meu grande beijo, meu abraço a todos os pais, em especial para o meu pai neste domingo, que Deus abençoe ele muito todos os dias da vida dele, e para todos os pais um grande abraço, um feliz domingo com seus filhos, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!